Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos, amigos, irmãos, clientes, parceiros, companheiros de missão e todo o corpo de Cristo. Deus tem um presente para você nessa madrugada. E não é somente as bênçãos do efeito do Evangelho, porque o efeito ele passa. Tudo nessa terra é passageiro e nós estamos num tempo que nós não podemos mais perder tempo. Chegou um tempo que não podemos mais perder tempo. Nós somos a última voz da volta de Cristo. A última voz de despertamento em um tempo de esfriamento, em um tempo difícil, em um tempo de portas fechadas, em um tempo que a gente precisa acender a luz. E a palavra de Deus está escrito que lâmpada é para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmo 119, 109. Eu falei que iria dar continuidade e falar sobre a pregação. Pregar a palavra que foi pregada em um tempo de luto, em um tempo de perdas. Se você tem passado por este tempo na sua vida, porque na nossa vida não é só vitória. Há um tempo para tudo determinado debaixo do céu. Está lá em Eclesiastes 3. E o Espírito do Senhor nos deu uma língua erudita, uma língua sábia, para dar uma boa palavra ao que está cansado. E chegou um tempo que a gente não pode mais perder tempo. É tempo da gente orar, é tempo da gente acender a luz, é tempo da gente se despertar. E eu disse que ia contar e pregar sobre a mensagem que foi pregada na casa do irmão João, quando ele tinha acabado de ter uma perda familiar, a sua esposa, e estava vivendo um luto. E talvez não seja um familiar, um luto que você e eu estamos passando, mas às vezes é um sentimento de luto. Uma pandemia dessa, tantas pessoas perderam seus familiares, seus entes queridos, e muitas das vezes não conseguiu nem o consolo. Esse ano eu perdi um herói meu, o meu pai, que me gerou, Marco Rocha. E você vê que na pandemia as pessoas não podiam nem velar os pais, né? Eu passei por essa dor. Eu perdi o direito de velar o meu pai, o meu herói. Mas não tirei o direito dos filhos do coração de fazer isso. E eu os perdoo em nome de Jesus. Mas você vai ver Maria, você vai ver que ela se importou com o corpo do herói morto dela, Jesus Cristo. Ela foi lá onde ele estava. Ela foi lá chorar. E ela foi lá ver. E ele não estava mais lá. E quando ela foi ver o lugar da dor, os anjos do Senhor se apresentou
E ela foi a primeira mulher a ter a revelação da ressurreição de Jesus. Que ele morreu, mas ressuscitou. Eu quero pregar sobre um Jesus Cristo que nasceu, viveu, cumpriu uma missão com excelência, aprovado por Deus Pai, morreu por amor da humanidade, amor de todos, toda a humanidade. Perdoou os nossos pecados através do seu sacrifício na crucificação, sacrifício com amor de cruz, a ponto de morrer por esse amor. E o apóstolo Paulo disse assim: é pela causa do Evangelho que eu me ponho de joelho. A causa, ela é mais importante que o efeito do Evangelho. O efeito do Evangelho, a palavra de Deus, quando a gente ouve a palavra de Deus, nós somos bem-aventurados, nós somos abençoados, as bênçãos do Senhor, nós vemos os sinais, o Senhor nos enriquece, nos prospera, nos cura, nos dá pão, nos alimenta, nos sustenta, nos ensina a caminhar, mas a causa do Evangelho ela é mais importante. E o apóstolo Paulo disse: por esta causa eu me ponho de joelho, por esta causa hoje, a causa da salvação, a causa do reino de Deus, a causa da volta de Cristo, eu me coloco de joelho, eu me prostro diante do Senhor, na qualidade de servo, reconhecendo, assim como está escrito, que sem Deus nada podemos fazer. Tudo é por Ele, para a glória do nome dEle. Deus abençoe, pastor Luciano Coelho, pastor Jonas, meu amigo. Em nome de Jesus, Deus tem uma palavra para o seu lugar da dor. Uma palavra de cura. Amém, meus irmãos? Quero convidar os irmãos que têm a palavra de Deus e a Bíblia. Lucas, capítulo 2, vai falar do nascimento de Jesus. Sabe por quê, irmãos? A data de validade está vencendo da vida da humanidade na Terra. Quem determina isso e fala isso é o fabricante. É o Criador da vida. E chegou um tempo que a gente não pode mais perder tempo. E para a gente entender sobre a vida, ninguém melhor do que o nosso mestre. A gente olhar para ele, olhar para a história dele, para os passos dele, para o nascimento dele, a caminhada dele, a morte dele e a ressurreição dele. E aí muitos questionamentos vão ser resolvidos, questionamentos respondidos, questionamentos internos que nós temos. Quantas indagações, por que foi assim? Não poderia ser diferente? Eu tenho meu cunhado, o André, ele perdeu o pai dele, o Ademir. Perdão, não, o pai dele adormeceu, morreu. Ele está vivendo um luto, recentemente. E o pai dele morreu nos braços dele. Mas ele morreu e dormindo nos braços dele. Foi difícil, foi desesperador o que fazer. Mas eu não tive a oportunidade nem de velar o meu pai, o meu herói. Mas eu acredito que pela palavra que foi pregada aos ouvidos dele, o Espírito Santo levou ao coração dele, e nós vamos nos encontrar na ressurreição e na vida. E ele vai falar: ô filhão, valeu a pena. Ô meu amigo, meu amigão, valeu a pena. Obrigado. Nós vamos ter essa oportunidade, amém? Lucas 2, no capítulo 1, vai falar do nascimento de Jesus. Vamos olhar para ele
e vamos entender sobre a nossa vida, sobre a nossa missão e o que a gente tem que fazer e como fazer, porque se a gente ter a referência maior e suprema, que é de Jesus, o Mestre dos Mestres, Senhor dos Senhores, Príncipe da Paz, e tomar esse exemplo de vida e colocar em prática e entrar no caminho da obediência segundo aquilo que Ele nos ensinou para a gente fazer, e nos orientou, e nos ordenou, a gente vai conseguir chegar onde Ele está. Porque o questionamento que eu faço é esse: onde estamos neste tempo? Para onde estamos indo neste tempo? Na caminhada. E aonde iremos chegar? Faça essa autoanálise de você mesmo, da sua vida, da sua história, da sua realidade, da sua atualidade. Tem uma passagem que diz assim: o que o homem adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tem uma passagem que diz assim: por onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Onde está o nosso tesouro? É no reino de Deus? Ou é nas riquezas dessa terra, nas coisas corruptíveis? Tem uma igreja que Jesus disse assim: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Está me dando enjoo e ânsia de vômito. Uma igreja que recebeu a vida, que recebeu o nome no livro da vida. E aí Jesus fala: tu és um miserável, cego, pobre e nu. Conselho que compre ouro provado no fogo. Mas Jesus, ele é tão misericordioso que ele ainda repreende aquele que ele ama. E ainda nos redireciona e nos recalcula a nossa rota no caminho, para que a gente possa estar alinhado com o destino da salvação e do reino de Deus, para a gente conquistar aquilo que é eterno. Amém, meus irmãos? Nascimento de Jesus. E aconteceu que naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirineu governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da cidade também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriu os dias em que havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Lucas capítulo 2, um pouquinho mais para frente, no versículo 40, diz assim: o menino crescia, se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa, e tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, ele que viria de companhia pelo caminho, andavam caminho de um dia, e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. Aconteceu que, passado 3 dias, acharam-o no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas.
E quando o viram, maravilhavam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que és que me procurareis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E desceu. E era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça, para com Deus e com os homens. Amém, irmãos? Paulo disse, o apóstolo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo observava e analisava a vida, o crescimento de Jesus, os passos de Jesus, as palavras que Jesus pregava, aquilo que ele ensinava e da forma que ele viveu na terra e da forma que ele cumpriu a missão na terra. Aqui a gente percebe quando antes de Jesus nascer era um tempo de sinais, um tempo onde Herodes já desconfiava através das profecias e do tempo das profecias e dos cumprimentos. E já havia rumores e o Herodes ele fez um alistamento, um censo, a contagem da população. E todas as pessoas tinham que sair das suas cidades e ir para a sua cidade de origem, de nascimento. Um exemplo, eu nasci em Campinas, eu morei na Bahia, em Salvador, e eu voto lá. É onde tem o meu título, é onde eu tenho que ir quando chega esse período, através da convocação. A minha habilitação é de lá. Quando eu preciso renovar a minha habilitação, eu tenho que ir 2.000 quilômetros para lá. E, enfim, Jesus, no ventre de Maria, sendo gerado ainda, Maria portadora de Jesus para Jesus nascer, junto com José, eles tiveram que sair de Nazaré e ir para Belém, porque ele era da família de Davi. E eles foram, só que a Maria estava gerando. Talvez eles saíram de madrugada, depois da meia-noite, para poder chegar lá pela manhã. Eu acredito e eu tenho certeza, porque não foi só eles que foram convocados, foram muitas pessoas e todas nesse alistamento de César. E eu falei Herodes, mas é César Augusto, irmãos. Outra coisa que eu estava vendo, eu estava analisando uma mulher pregando e ela confundiu um nome e ela falou algumas coisas e veio tantas críticas, irmãos. E a gente, quando está pregando a palavra do Senhor, há 3 tipos de povos ouvintes. No tempo de Jesus foi assim também. Tinha os curiosos, os religiosos e os discípulos, ou aqueles que desejavam se tornar discípulos necessitados. Os necessitados eram os discípulos, eram os doentes, eram os pobres, e esses é o que Jesus mais gostava de estar junto. Um dos nomes mais bonitos de Jesus na Bíblia que eu vejo não é Jeová Rafá, não é Príncipe da Paz,
um dos nomes mais bonitos que eu vejo de Jesus na Bíblia é amigo dos pecadores. E ele era aquele tipo de amigo que ele queria estar perto dos pecadores. Ele sentava junto para comer com os pecadores, com os necessitados. Ele amava os pecadores. Ele amava a todos. Só que ele queria estar perto e sentar na mesa e ter como amigos os pecadores. Os curiosos eram os religiosos, e dentre eles tinham os fiscais que ficavam fiscalizando o que Jesus estava falando para poder criticar, julgar, expor, reprovar, incriminar. E esses aí Jesus não chamou de amigos, não. Era entre eles os fariseus, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os capitão do templo, os soldados romanos, os fariseus, e Jesus chamou esses aí de raça de víboras. Mas os pobres, os pecadores, ele chamou de amigo, porque ele era amigo dos pecadores. Então são três tipos de povos, três tipos de ouvintes que Jesus tinha na sua vida e nas suas pregações com os seus passos. Era os religiosos, era entre eles os curiosos, entre os religiosos, era os necessitados, que se tornaram discípulos, muitos deles, e não é diferente na nossa vida e na nossa missão. E Jesus, ele deu a oportunidade de perdão a todos. Ele amou a todos, até aqueles que ouviram o que ele estava pregando e ensinando, e os mesmos que aplaudiam Jesus pelas suas palavras e se admiraram, foram os mesmos que o apedrejaram. E a verdade de Jesus Cristo pregada é uma verdade que muitas das vezes gera pedras. E as pedras que mais feriram Jesus e nos ferem é aquelas que são lançadas de mais perto, quem está mais perto da gente, quem estava mais perto de Jesus. Acredito que a pedrada que doeu mais foi a de Judas, talvez a de Pedro, quando Pedro negou ele, disse que não conhecia ele, com medo de morrer. Santiago Imóveis, Deus abençoe a sua vida, meu amigo. Obrigado pela honra de ter você aqui para ouvir uma palavra. Estou aqui para orar, clamar a Deus e falar da vida, sobre o nosso tempo de vida na terra. Obrigado pela sua amizade. Obrigado pelo tempo que eu passei aí. E obrigado pelo fato da porta permanecer aberta. Gratidão. Meus irmãos, meus amigos, Jesus, ele estava sendo gerado dentro de Maria. Maria estava gerando Jesus. E ela teve uma missão para cumprir, para gerar Jesus. Para Jesus nascer, ela teve que cumprir uma missão. E nessa caminhada, nesse alistamento dela ir até Belém, por conta do decreto de César Augusto, ela saiu antes de que muitas pessoas, como disse, pode ser pela madrugada para chegar cedo lá no alistamento, na convocação.
Só que quem estava gerando Jesus era ela. Ela saiu primeiro que muitos para chegar no mesmo lugar. Só que muitas pessoas chegou primeiro que ela, em Belém. Pelo fato que a mulher gerando, ela tem dificuldade de andar. A mulher, quando está gerando, gestante, ela sente enjoo, ela sente dor, a dor do parto, né? Só quem é mãe sabe. E ela estava a ponto de gerar Jesus e ela estava sentindo muitas dores. E eu quero te dizer que os milagres, eles são gerados na dor. Jesus foi um fruto do milagre, fruto do Espírito Santo. Não teve uma relação sexual entre Maria e José. Eu quero te dizer que os seus milagres são gerados na dor. Os milagres que eu já alcancei na minha vida, todos eles foram gerados na dor, através das lágrimas. Ana gerou Samuel dela através de lágrimas e quebrantamento e dor. Para ele nascer, ela era estéril, não podia gerar filhos. Só que ela não estava gerando qualquer um, ela estava gerando um sacerdote, um profeta e um juiz naquele tempo. Foi o profeta Samuel que ungiu Davi, o rei Davi, que é da linhagem de Jesus. E talvez em cima de um camelo, só que com o movimento do camelo, imagina a dor, imagina o desconforto para chegar naquele lugar, para cumprir aquela missão, porque Jesus tinha que nascer lá, em Belém. E quando ela chegou lá, o que ela encontrou? Portas fechadas. Eu quero te dizer que os milagres, eles acontecem muitas das vezes em meio a portas fechadas. A gente vê tantas campanhas, portas abertas, portas abertas, portas abertas, é benção portas abertas. Mas a portas fechadas, acontecem muitos milagres. Jesus se apresenta até nas portas fechadas. Ele abre a porta que ninguém fecha, ele fecha e ninguém abre, e ele ainda entra dentro das portas fechadas. O Todo-Poderoso Jesus, o Deus que está nesta palavra, porque onde dois ou mais estiver reunido em nome de Jesus, ele se faz presente, e ele vai se apresentar para você. Vai bater na sua porta, vai visitar a sua casa, para fazer milagre. E o milagre não se explica, o milagre ele acontece. Mas existe um caminho. Para a gente conhecer o caminho, nós temos que observar a vida de Jesus e os feitos dele. Porque não teve homem nenhum no mundo que fez mais milagre que Jesus. A história relata. O livro dos livros, o livro mais antigo do mundo, da história da humanidade, da história da vida, do tempo de vida da humanidade, das gerações. Quando Jesus chegou lá, disse que não tinha lugar nas estalagens, nas hospedagens, nos hotéis, nas hospedarias, não tinha lugar para Jesus nascer. Não tinha porta aberta para Jesus entrar e aparecer nos hotéis, nas hospedagens, nas estalagens, nas hospedarias. Conta-se uma parábola de um amigo nosso. É um irmão mais velho nosso. Ele é judeu. E ele está vindo aqui para Campinas e para o Brasil. E ele está precisando de um lugar. A gente que está em Campinas, ele vai estar aqui também. Mas ele pode... ele vai vir, ele vai estar aqui em Campinas.
Só que ele vai precisar de um lugar para ficar. Ele vai precisar de um lugar. Será que você pode receber ele aí na sua casa, um amigo meu judeu? Você pode abrir a porta para ele aí, para ele passar um tempo aí? Tem muitos aqui que ele já está aí, né? Já está morando. Esse amigo é Jesus Cristo. E quantas vezes alguém bate na nossa porta, disfarçado de Jesus, não vou trocar. Quantas vezes uma pessoa bate na nossa porta e a gente não consegue ver que é Jesus, porque está disfarçado de um mendigo, maltrapilho. Os anjos se transfiguravam de mendigos. Quando foi visitar Abraão, eram os anjos com o presente, com o milagre de Sara, o Isaac. Quantas vezes as pessoas batem na nossa porta da nossa empresa, passa pela nossa vida e é Jesus às vezes disfarçado. E as portas ficam fechadas. A gente não abre a porta. E Jesus, ele estava disfarçado de Maria. Porque ele estava dentro da Maria. E está escrito que nós somos o templo de Deus, o Espírito de Deus habita em nós. Morada do Altíssimo. E Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, semelhante a Maria. Cristo estava vivendo dentro dela. Ela estava gerando ele, para ele nascer. E está escrito que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Há um nascimento para quem gera Jesus. Para quem deixa Jesus entrar, para quem abre a porta para Jesus fazer morada. Para quem aceita Ele como único e suficiente Salvador, não só como mestre, não só como um grande historiador, um grande homem na história. E a porta estava fechada. Quantas vezes nós que fazemos trabalho de rua, vamos para as hospedarias, levar aquele que está caído para se levantar, aquele que está ferido para ser curado, aquele que precisa que Jesus nasce dentro dele, que precisa nascer de novo, que precisa deixar Jesus entrar na vida dele. E a gente leva até as clínicas de recuperação, os lugares de cuidado, onde se prega a palavra de Deus aos ouvidos, para que ela entre nos corações, para que essas pessoas sejam transformadas. E a gente chega lá, as portas estão fechadas, tem que pagar caro, não tem vaga. Teve alguns que já fizeram até leilão quando aumentou a demanda, que a gente fazia muito sopão, aumentou a demanda, aumentava o preço. Era muito difícil para nós. As portas fechadas para Jesus nascer. E era um tempo de perseguição. Havia um decreto para matar todos os filhos nascidos. Jesus já estava, antes de nascer, sendo gerado, já estava sofrendo perseguição e ameaça de morte. Olha como foi difícil o nascimento de Jesus. Só que
Ele nasceu entre os animais. Ele não nasceu no palácio, nos palácios, sendo rei. Ele nasceu entre os animais, numa estalagem. Jesus não cheirava livros. Ele foi um pastor, e o bom pastor, ele é aquele que cheirava mais ovelha do que livros. Como Davi. Cuidava das ovelhas do pai. E Jesus crescia, e quando ele adquiriu 12 anos, ele foi levado ao templo. Em Lucas 2, 47, 48, 49. E ele foi lá para um sacrifício. Todos os anos os judeus iam ao templo, levar os seus dízimos, as primícias da sua renda, da sua plantação, o seu cordeirinho, a sua ovelhinha, para sacrificar em holocausto, porque assim era o perdão dos pecados. Era necessário um sacrifício. Desculpe. Glória a Deus. E depois do culto, depois daquela liturgia, estava lá Jesus, Maria, José, os familiares, dezenas e centenas de pessoas, os familiares de Jesus, indo adorar a Deus. Depois do culto, eles voltaram, caminharam o dia inteiro e não perceberam que Jesus não estava com eles. Um dia inteirinho. E aqui eu também começo a trazer uma mensagem. Quantas das vezes, depois do culto, a gente vai com Jesus, igreja, e quando está voltando, nem percebe, às vezes está sem Jesus, e nem está percebendo. Está escrito que um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia no Kairos do Senhor. Eles não perceberam. A gente está caminhando às vezes na missão de adorar a Deus e acha que está com Jesus e não está. Da mesma forma, às vezes acha que está adorando a Ele e não está. E nem percebe. É um dia para você e eu a gente refletir nisso. Quando Maria percebeu, depois de caminhar um dia, ela se desesperou e perguntou para os parentes, perguntou para os irmãos, cadê Jesus? Cadê Jesus? Ela queria Jesus, porque Jesus era o mais importante para ela. Mais importante que a multidão, mais importante que o culto, mais importante que o sacrifício da ovelhinha no templo, mais importante que a oferta que ela estava dando, mais importante que a beleza do templo, mais importante que o ouro do templo, as roupas dos sacerdotes. Jesus era mais importante que as coisas para ela. E quando ela percebeu, e hoje é uma inversão de valores, as coisas têm se tornado mais importantes do que... As bênçãos têm se tornado mais importante do que o abençoador, que o dono da bênção. Quantas vezes a gente ouve, vou buscar minha bênção, não é errado. Bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus. Se a gente vai, se abre a porta, se está num vídeo desse e dedica o seu tempo para ouvir a palavra de Deus, você está buscando a presença de Deus. E só que a intenção, ela vale mais do que a oferta.
E Deus olha a intenção do coração. Eu vou buscar minha bênção na igreja. A gente tem que se tornar a bênção. Se fazer bênção. Ser a oferta. Se tornar a oferta. O filho da promessa, Isaac, de Abraão, ele se fez oferta no altar da adoração, em sacrifício. E o Isaac de Deus é Jesus Cristo, que se fez oferta, em sacrifício vivo, e morreu. Derramou sangue para perdão dos nossos pecados. Verdadeiramente ele levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre as suas pisaduras, a sua missão, nós fomos sarados. É uma palavra que gera cura, que gera salvação, que gera compreensão das coisas mais importantes na nossa vida, para que nós possamos tomar as melhores decisões, para que venhamos a ser aprovados na nossa trajetória e na nossa história. E Jesus, com 12 anos, ele estava lá no templo. E levou 3 dias para Maria José achar Jesus. E diz a palavra do Senhor aqui que Jesus ele estava pregando e ensinando os doutores. E eles estavam admirados com as respostas de Jesus. Com 12 anos, ele já estava pregando e ensinando os doutores, os mestres da lei, da palavra, das leis de Deus. Com 12 anos, eu tenho uma filha de 14. Com 30 anos, Jesus se apresentou, foi depois dos 30, ele se apresentou como Filho de Deus, para cumprir a missão da salvação da humanidade. Com 33 ele morreu. Aí eu te pergunto, Jesus não podia ter vivido um pouquinho mais, irmãos, meus amigos? Não podia viver até uns 50, 60, 70? Tava bom, 50 anos. Ele morreu com 33. Em 3 anos ele cumpriu a sua missão. O que Jesus queria deixar de ensinamento para nós, irmãos? Que na missão de vida na Terra, Ele quer que a gente tenha velocidade no propósito. Porque o propósito sempre será maior do que as necessidades. E muitas vezes a gente corre para suprir as nossas necessidades. Na vida, na correria da vida. Jesus queria nos ensinar isso. Isso foi pregado na casa do irmão João, quando a mulher dele morreu com o coronavírus. E Jesus entrou na casa dele. O fabricante é que determina o nosso tempo de vida na terra. É Ele que dá a vida. Mas vem os questionamentos mais... Não podia ser diferente? Eu estou falando com pessoas que vai ouvir essa mensagem e enterrou um filho por uma bala, que foi assassinado. Quero te dizer que Jesus foi assassinado também. A obediência gera bênção, a desobediência gera consequência. E muitas pessoas às vezes antecipam o seu tempo de vida na terra, da sua missão, por conta das consequências dos próprios pecados, porque está escrito que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E está escrito, João 3,16, porque Ele amou o mundo, a humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Jesus, ele não perdeu tempo na terra, não. E chegou um tempo que a gente não pode mais perder tempo. A gente não pode perder Jesus de vista. Eu estou falando de Maria, eu estou falando de Jesus, de José, eu estou falando de dezenas e centenas de pessoas que conhecem Jesus, que anda Jesus, que gerou Jesus, que tem Jesus, que ama Jesus. Que pode ter perdido Jesus depois do culto. Depois do templo, depois da adoração, depois da oferta, depois da pregação da palavra. Maria perdeu Jesus de vista. José perdeu Jesus de vista. Estou falando da Maria, que Jesus disse assim: bem-aventurada és tu entre as mulheres. Estou falando de qualquer uma, não. O próprio Deus deu testemunho dela. E muitos hoje têm perdido Jesus de vista. Eu já perdi Jesus de vista algumas vezes. Tem pessoas perdendo Jesus de vista por conta de um relacionamento fora do tempo, com a pessoa errada. Tem muitos perdendo Jesus de vista por conta de um sentimento, por conta de um prazer, por conta de ceder a uma tentação, por conta de um vício. Muitos têm perdido Jesus de vista. E se perder Jesus, perdeu o mais importante, perdeu tudo. Perdeu o melhor, o de maior valor, perdeu a dracma. É tempo de arrependimento. É tempo de voltar, fazer como Maria fez e José. Quando percebeu que estava sem Jesus no caminho, voltou correndo. Volta correndo para encontrar com Jesus de novo. Mais uma vez. E não perca Jesus de vista no caminho, na missão. Nos seus passos que você tem na terra, na missão que você tem para cumprir para Deus. Todos nós temos uma missão para cumprir. Individual, coletiva como corpo de Cristo. Não perca Jesus de vista no caminho. Na volta de Jesus, não perca Jesus de vista. Porque na parábola de Mateus 5, das 10 virgens, só quem tinha lâmpada, só quem tinha reserva de azeite, só quem estava com a lâmpada acesa na escuridão, no clamor da meia-noite, na voz de despertamento, o noivo vem aí. Só quem estava com a lâmpada acesa não perdeu Jesus de vista. E as portas se fecharam, não vai ser diferente. Só que quando essas portas fechar, aí chegou o tempo que não dá mais tempo. As imprudentes, as nécias, as loucas, as sem azeite de reserva, a lâmpada se apagou. As que estavam vivendo um tempo de esfriamento, as que estavam apagando a luz, deixando a palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho na missão, de conquistar o reino de Deus, bateram na porta: abre Jesus, desesperados. Isso é a igreja que ficou do lado de fora, quando as portas se fecharam. Porque perdeu Jesus de vista. Não perca Jesus de vista. Nós somos o clamor da meia-noite, a última voz que antecede o arrebatamento. João Batista, ele cumpriu a missão dele pregando a vinda de Jesus, a vinda do Messias, a vinda do Salvador, a vinda da salvação. E nós, a última igreja na terra, num tempo
que está se avançando para o fim, do meio dos anos para o fim, tempo de esfriamento, tempo de necessidade de avivamento, de acender a lâmpada. De comprar ouro provado no fogo. Não perca Jesus de vista. Chegou um tempo que a gente não pode mais perder tempo. Aí Jesus, os mesmos que aplaudiam foram os mesmos que apedrejaram. Os mesmos que aplaudiam eram os mesmos que apontaram. Até aquele que disse que ia com Jesus até a morte, na hora que Jesus foi preso, ele disse que não conhecia Jesus. Ele decepcionou Jesus, Pedro. Ele se decepcionou ele mesmo. Porque ele achava que ele ia morrer por Jesus. Mas na hora da morte, na hora da perseguição, na hora que o negócio estreitou, ele pulou do barco. Ele estava numa fogueira. Estava até aquecido. Jesus preso. As pessoas olhou para ele e falou: você parece com Jesus. Você fala que nem Jesus. Você tem um andar parecido com o dele. Você é um dos discípulos dele, do seguidor de Jesus, né? Não, eu não. Eu não conheço. Não, você é sim. Como que você chama mesmo? Ele negou. Ele disse assim: nunca vi. Aí o galo cantou e Jesus, com profecia, na mesa da ceia, falou que ia acontecer isso. Só que ele se decepcionou com ele mesmo. Só que Jesus o amou mesmo assim. Ele ama a sua igreja. Ele ama os seus discípulos. Ele ama os religiosos. E Jesus foi até o fim. Como ovelha muda, foi levado ao matadouro. E ele sofreu atrocidades terríveis na sua carne, no seu corpo. Foi dilacerado. 40 chicotadas com um chicote de azorrague com osso na ponta. Aquilo pegava na pele dele e dilacerava a pele. E aí Jesus estava com 2 malfeitor, ladrão, que foi pego, 2 pecador, que estava na cruz pela consequência da obediência, porque a morte de cruz era a pior morte que podia existir. Um do lado direito, um do lado esquerdo de Jesus sendo crucificado. 2 tipos de pessoas. E eles estavam zombando de Jesus. Você não é o Filho de Deus? É Filho de Deus nada. E outro: desce daí, salva-te mesmo, salva nós então. Você não é Filho de Deus coisa nenhuma. Zombando. Aí o outro, que deu ouvido, que olhou para ele e olhou para a realidade dele, dos atos dele, das consequências dos atos dele, e falou assim: eu mereço estar vivendo o que eu estou vivendo. Por causa que é tudo consequência da minha desobediência. Agora esse Jesus não. Ele é justo. Ele é santo. Olhou para aquele homem que estava zombando e falou: cala-te. Ele é santo, ele é justo. E aí ele demonstrou arrependimento e disse assim: Senhor, lembra de mim quando entrares no paraíso. Jesus olhou para o coração dele e viu arrependimento. E disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Primeira alma salva no sangue de Jesus. A primeira alma salva no sangue de Jesus. No Novo Testamento, na Nova Aliança, não foi os religiosos do templo, não foi os mestres da lei, não foi os rabinos daquela época, não foi os discípulos que estavam no processo de se tornarem discípulos,
Não foi os curiosos. Não foi nenhum desses aí. Primeira alma salva no sangue foi um pecador. Para a pessoa ser morta em morte de cruz, ela tinha que cometer um pecado, um crime muito grave. Foi um ladrão. Um pecador. Foi a que Jesus salvou primeiro. Por isso que ele era conhecido e chamado amigo dos pecadores. E ele só busca um arrependimento. Aquele homem que disse assim, lembra de mim quando entrares no paraíso, ele estava reconhecendo os seus pecados. Reconhecendo a sua realidade. Reconhecendo quem Jesus é. Demonstrando arrependimento. E aí houve o perdão e a salvação. Em nome de Jesus, eu quero orar. Você que, porventura, perdeu Jesus de vista no meio do caminho, em algum momento, perdeu o propósito, deixou o propósito, deixou o ministério, não está conseguindo mais enxergar Jesus, por conta às vezes das dificuldades, da situação que está passando. Olha para o lado e não consegue ver Jesus. É tempo de buscar, até encontrar a dracma que se perdeu no meio do caminho. A imagem do rei. Você que quer aceitar esse perdão e se arrepender, em nome de Jesus Cristo, essa é a sua oportunidade chamada hoje. É o presente de Jesus Cristo para você. A salvação é de graça. Ele escreve uma história nova, ele perdoa os pecados, ele faz você nascer de novo. Permita Jesus ser gerado dentro de você através da semente do Evangelho e nascer. Abre a porta, deixa Jesus entrar, fazer morada. Tem um louvor que diz assim: eu quero ser sua casa favorita, o lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser o seu altar. Em nome de Jesus, é um tempo que não pode mais perder tempo. Não deixa para amanhã não, amanhã pode ser tarde. A porta pode se fechar. Em nome de Jesus. Chegou um tempo na minha vida que eu percebi que era a minha última oportunidade. Depois de nascer de novo, Jesus renovou as minhas oportunidades. Eu continuo, muitas das vezes, falhando, errando, pecando. Mas o problema não é pecar, é viver no pecado. O problema não é pecar, é não se arrepender. Arrependimento é algo que você fez, que te fez, trouxe uma consequência ruim, e que você nunca mais quer fazer aquilo de novo. Que entristeceu o coração de Deus. Esse é o fruto do arrependimento, é reconhecer os pecados. É não terceirizar a culpa. Essa é a sua oportunidade de fechar os olhos, aonde você está, porque mais perto existe um louvor, os primeiros da harpa. Mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti,
mais perto eu quero estar. Mais perto de Jesus é mais perto da bênção, é mais perto da vitória, é perto do mais importante, é perto da salvação, é perto da eternidade. Porque está escrito em 1 Coríntios 15, versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal e se revestir da imortalidade, então cumprirá-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vida por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, sede sempre firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho das vossas mãos não é vão no Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Santo e bendito Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós somos apenas uma voz. Nós somos apenas um áudio, um microfone que o Senhor fala através da tua palavra. Somos apenas um instrumento que o Senhor usa. Nós falamos aos ouvidos, mas o Espírito do Senhor é aquele que sopra sobre os quatro cantos da terra e alcança os corações. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te apresentar os necessitados, os arrependidos, os pecadores, os que reconhecem que precisam estar perto do Senhor Jesus, que reconhece que sem Ti não dá mais para viver, que reconhece que aceita as oportunidades como única na vida, porque esse dia de hoje é único. E pode ser a última oportunidade de alguém aqui que está ouvindo. Diga sim para Jesus, não para o mundo, não para o pecado. Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu quero profetizar quebrantamento, temor pela palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo, arrependimento, perdão. Jesus é as águas que saram. Oh Jesus, nós só geramos sede através da pregação da palavra, porque o Senhor disse que nós somos o sal dessa terra, mas o Senhor é a fonte das águas purificadoras, as águas que lavam, as águas que purificam, as águas que cura. O Senhor é o Jeová Rafa, o Deus que salva, o nosso Senhor e Salvador. Deus, em nome de Jesus, eu não sei se é criança, se é adulto, se já é um idoso que está a ouvir esta mensagem, mas em nome de Jesus Cristo, todos têm um prazo de validade, têm uma missão a cumprir e precisa aceitar essa salvação de graça como presente. É só dizer sim para Jesus. É só dizer não para o mundo, para as porcarias do mundo, para o pecado que nos distancia de Deus, porque através de Jesus Cristo nós temos acesso ao Pai, nós temos o direito, nós temos a oportunidade da salvação. Eu quero repreender todo mal, todo espírito de morte, em nome de Jesus Cristo, de suicídio, de dor, de perdas,
de tristeza, em nome de Jesus, o lugar da dor. Eu quero profetizar vida, que bate em retirada todo mal. Satanás bate em retirada, bate em retirada. Eu profetizo a salvação, eu profetizo a vida em abundância, alegria no Senhor, novidade de vida. Eu profetizo aquilo que Paulo disse, que nem olho ouviu, nem ouvido ouviu, nem chegou ao coração do homem, aquilo que Deus tem preparado para os que ama. É o que o Senhor tem preparado para mim, é o que o Senhor tem preparado para você. Não é o carrão importado que a terra oferece, que o homem construiu. É muito mais que isso. Não é os deleites desta vida, não é os prazeres desta vida, não é aquilo que é passageiro, não é aquilo que é prazer momentâneo, porque o prazer momentâneo, ele traz uma consequência, o pecado, e o desprazer do pecado, do adultério, da prostituição, ele é muito maior. O desprazer, a tristeza, a dor, o vazio que você pode estar sentindo, é as consequências dos pecados. Mas Jesus está aqui, Jesus está te visitando. Ramanto kemanahassu dekomanai. Ele te toca, ele te visita, ele bate na porta do teu coração. Ele quer entrar para fazer morada. Pede para Jesus, faz em mim morada verdadeira. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, Jesus. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu quero morar no céu. Me ajuda, Jesus, que eu quero morar no céu. Me ajuda a andar no seu caminho, na tua verdade, não desviar dele, Senhor. Eu vou buscar. Eu digo não. Eu digo não para a minha vontade, para os meus desejos, para a minha carne, para as minhas decisões, até mesmo para os meus sonhos. Eu quero viver os sonhos de Deus para a minha vida. Jesus, faz isso, Jesus, como o Senhor fez comigo. Naquela cama, de joelhos, Senhor. Quando eu disse que eu não sabia nem orar. Coloca servos do Senhor no caminho desta pessoa, para ensinar como servir o Senhor do jeito que o Senhor merece. Adorar o Senhor e prestar o culto de gratidão pela salvação. Assim como está escrito naquele louvor que o Senhor diz assim: morri por ti, o que fazes tu por mim? Em nome de Jesus Cristo, ser sarado. Todas as lacunas ausentes no teu coração, na tua vida, seja preenchida com o Espírito Santo de Deus. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Sopra. Toca. Entra. Enche. Renova. Renova, Senhor, as forças do cansado. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo uma nova identidade. A identidade de servo de Deus, de príncipe de Deus. Identidade de amigo de Deus. Tem um louvor que diz assim: eu tenho tanta saudade, saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero o amor da casa do meu pai. E conversar contigo, saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Eu quero te dizer que o pai está com saudade, de braços abertos. Jesus está voltando porque o pai está com saudade.
há uma mesa preparada para mim e para você. Coisas maravilhosas e eternas, incorruptíveis, que vale a pena viver e ser como uma vela que se derrete nesse tempo curto de vida chamado hoje, para acender a luz e mostrar onde está Jesus, onde está o caminho, onde está a salvação. Recebe, entra por esta porta, percorre esse caminho e conquista a coroa da vida, em nome de Jesus. Seja forte, meu irmão, meu amigo. Eu quero te ver no céu. Meus familiares, que me apoiam, que me dá cobertura, minha mãe maravilhosa. Obrigado. Obrigado por insistir para eu conhecer esse caminho, para eu servir a Jesus, para eu não me entregar para as coisas deste mundo, para o pecado, para a criminalidade, lutar com todas as forças. Obrigado. Obrigado por levar as minhas fotos quando eu estava longe do Senhor, na igreja, para os servos do Senhor orar. Obrigado a minha irmã, que me ajuda com a minha filha Letícia, nos momentos que eu estava na missão ausente dela, gerando filhos para Deus. O carinho, o cuidado, ser presente. Obrigado, minha família, meu irmão André. Jesus entra no lugar da tua dor e te consola. Leonor, obrigado, minha família, minha avózinha. Anísia, obrigado, minha avó. Obrigado pelo seu amor, me ajudar muitas das vezes a abrir uma porta para alguém, para Jesus nascer dentro de alguém, de uma pessoa em situação de rua, de um missionário que estava sendo gerado. Obrigado por alimentar os missionários da Bahia, o Diego, o Luciano. Fazer almoço pra gente. E tantos outros. Obrigado, minha família. Gratidão, minha esposa. Que eu pude ver, num momento de dor, um amor que eu não conhecia dela. Esse amor me transformou, me ajudou a me reposicionar no reino. Obrigado, minha família, meus filhos, meu Isaac, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por todos os meus amigos blessed. Obrigado, meus amigos, estou sentindo falta de vocês. Vamos se ver, a porta está aberta aqui. Estou com saudade de vocês, meus irmãos, meus pastores, meus amigos do Jequitinhonha, pastor Zupério, pastor Manuel, pastor Paulo Santos, saudade de vocês, meus amigos, pastores do Rio de Janeiro, pastor Ricardo, missionária Rosana. Obrigado. Assim eu deixo essa palavra em nome de Jesus para os nossos corações. Que Jesus abençoe a tua casa. Jesus abençoe a tua vida. Jesus abençoe o seu tempo, a sua missão. Jesus te dê força, porque a sua lealdade ao Senhor resultará em dupla honra. Ser forte, eu quero te ver no céu.